Olá, pessoal. Uma boa noite a todos. Estamos aqui de volta para mais uma live. Hoje é feriado, né? E provavelmente muita gente utilizando a internet. Se por acaso acontecer de dar algum problema aí na transmissão, que for necessário a gente transferir a live para outro dia, não vai ter nenhum problema. A gente estava aqui testando, o sinal estava oscilando um pouco. Ontem fizemos um teste aqui também. Ontem o sinal estava bom, hoje está oscilando um pouco. Deve ser por conta mesmo do feriado, muita gente na internet. E queria agradecer muito aí a todos vocês, né? E dizer o seguinte: o motivo da gente ter convidado a Juliana hoje é exatamente para trazer esse olhar científico, não apenas sobre a pandemia, o Covid-19, mas também para poder falar sobre o trabalho dela, que ela desempenhou e que ainda desempenha em Rio Pomba, como extensão do doutorado dela, que é em relação à leishmaniose. E isso, quem vai poder explicar melhor é ela, que é um assunto que foge do nosso dia a dia. Eu até brinquei que estava sendo corajoso de poder chamar para falar de um tema que não é do meu dia a dia, mas que é a leishmaniose. Mas, de certa forma, a pandemia está afetando todos nós, e ela vai poder falar também sobre a pandemia. Então, esse olhar científico, ele é muito importante, a gente tem que buscar esse olhar. Então, sem maiores delongas, vamos passar aqui para a nossa convidada. Vou aqui abrir a tela para ela. Boa noite, Juliana. Boa noite, Clóvis. Boa noite todos e todas. Meu nome, então, é Juliana. Eu sou a Juliana Granato. Eu sou natural de Rio Pomba e vim falar um pouquinho do meu trabalho para vocês hoje. Minha família é toda daqui da cidade. Fui nascida e criada na zona rural de Rio Pomba. Eu sou formada em Ciências Biológicas pela UENG, a Universidade Estadual de Ubá, e atuei, né, minha experiência como professora, atuei em diversas escolas estaduais do município de Rio Pomba, bem como cursos técnicos da área de saúde também no município de Ubá. Trabalhei com cursos técnicos de enfermagem, farmácia, análises clínicas, né? Então, dessa maneira, eu gostei muito da área de saúde, eu sou bióloga, então eu resolvi aprofundar um pouco mais os conhecimentos, né? Ingressei no mestrado em Ciências Biológicas com ênfase em imunologia e doenças infectoparasitárias da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, no doutorado, eu continuo a mesma linha de pesquisa. Eu trabalho com quimioterapia de leishmanioses, né? Mas o que é quimioterapia de leishmanioses, né? Bom, a quimioterapia de leishmanioses, em outras palavras, né? A minha pesquisa consiste em buscar novas substâncias, né, para o tratamento das leishmanioses, né, já que os tratamentos disponíveis hoje em dia, eles possuem várias limitações, né, como alta toxicidade, o uso prolongado, o aparecimento de cepas, né, de leishmania resistente a esses tratamentos, e também o uso deles é parenteral, né? A nossa conhecida injeção, né? Então, a gente busca medicamentos para minimizar esses impactos na saúde do paciente, tá? Pessoal, eu gostaria de deixar claro aqui, se tiver alguma dúvida, né? Pode
perguntar aí. Se a gente tiver condições de responder, nós vamos responder. Nós não somos detentores do conhecimento, então o que eu não souber responder também, a gente vai buscar e depois deixar no comentário, né? Porque os comentários eles vão ficar aí, tá? Clóvis também, se quiser, pode interromper, tá? Fica à vontade para perguntar. Então, isso aí é até importante, eu estava até falando com a Juliana, é o seguinte, que tem um mês aproximadamente que eu estou fazendo live, e uma das coisas aqui que eu tenho, que é difícil a gente combinar, é às vezes a fala, né? Às vezes se eu cortar, eu peço desculpa, eu vou procurar apenas falar o mínimo necessário e deixar a pessoa que entende do assunto poder falar. É um assunto técnico, é um assunto voltado para a ciência, né? O mestrado e o doutorado na Universidade de Juiz de Fora permitem a você, né, Juliana, poder explanar não apenas sobre a leishmaniose, que é a sua área de atuação em Rio Pomba, que você vai poder falar mais aqui, mas também sobre a pandemia, né, que é um olhar científico que a gente está precisando. Então, aqui sobre a área de atuação, você tinha iniciado aqui. Especificamente, a gente vai deixar a parte da pandemia, gente, para ela poder explanar mais ao final. Especificamente sobre a leishmaniose, que palavra é essa? O que quer dizer a leishmaniose? Bom, gente, quem olha esse nome, né, leishmaniose, né, às vezes tem gente que lembra ainda, né, quando estudou isso lá no grupo, né, no ensino fundamental, no ensino médio, né, outras pessoas já não lembram, passou batido, né, e a leishmaniose é uma doença pouco conhecida, pouco divulgada, mas é uma doença que acomete milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, tá? É uma doença infecciosa, tá? Não contagiosa, ou seja, é uma doença que ela não é transmitida de pessoa para pessoa de forma direta. Então, ela é causada por um parasito que a gente chama de leishmania, tá? Bom, a leishmania é um parasito que, gente, ele não é uma bactéria e não é um vírus, não pode ser confundido, bactéria, vírus e leishmania, tá? A leishmania ela é um protozoário, tá? É um ser vivo muito pequenininho, tá? Que só pode ser visto com a ajuda de microscópio, tá? E esse protozoário, quando ele infecta uma pessoa, ele usa de abrigo a célula, o interior da célula dessa pessoa, tá? Ele é bem microscópio, bem menor do que a célula de um ser humano, tá? Então, já que a leishmaniose, ela não é transmitida de pessoa para pessoa de maneira direta, como que se dá a transmissão dessa doença, tá? Bom, a leishmaniose, ela é transmitida através da picada de um inseto, tá? Um inseto vetor, que a gente chama aqui, o nome popular dele é o mosquito palha, galinha, birigui, tá? Então, dependendo da localidade, ele vai ter um nome, tá? Isso é um nome genérico, tá? Então, assim como a dengue, gente, ela precisa da picada de um inseto para transmitir a doença de uma pessoa para outra, tá? Esse inseto, diferente do Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, né, o vetor da dengue, ele não se desenvolve em água parada, tá? O local para ele se desenvolver é a terra, tá? Uma terra rica em matéria orgânica, né? E por isso o controle da leishmaniose ele se torna uma coisa muito complexa, tá? Bom, e como que a situação da leishmaniose? Porque a dengue causa dor de cabeça, pode ter dengue hemorrágica, né? Como que acontece os sintomas das leishmanioses? Como que essa doença se manifesta? Bom, a leishmaniose ela pode se manifestar de 3 formas diferentes, tá? A leishmaniose cutânea, tá? Que é o surgimento de lesões no local da picada do inseto vetor, tá? Umas feridinhas, elas vão passando o tempo, essas feridas, essas lesões, elas vão aumentando, tá? Elas são circulares, semelhantes à cratera da Lua.
Tem também a leishmaniose mucocutânea, tá? Nesse caso, as lesões, elas acometem a região nasal e o palato mole, que é o céu da boca, que a gente conhece como céu da boca, tá? Essas lesões, gente, são graves, tá? Porque elas podem desfigurar uma pessoa, porque as lesões, elas podem evoluir de tal forma que você perde a anatomia do seu nariz, por exemplo, você perde o palato mole, tá? E isso pode acarretar vários problemas secundários, tá? Tendo em vista que a gente aqui tem uma barreira imunológica, né? Um filtro para o ar que a gente respira, tá? Juliana, pode perguntar. só fazer um parênteses aqui. Parece que quando ela chega ali na fase, aquela visceral, ela chega a 95% das vezes, ela é fatal. É isso mesmo? Sim, eu já ia chegar na leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral, nesse caso, gente, não há aparecimento de lesão no tecido cutâneo, no tecido da pele, tá? Então, as lesões, nesse caso, elas acontecem nos órgãos internos, o baço, o fígado, a medula óssea. Então, já que compromete a gente tem também comprometimento da produção daquelas células do sangue, as células do sistema imune, né? Que são as nossas células de defesa. Essa doença, gente, é a forma mais grave e de mais difícil controle, tá? De mais difícil tratamento da leishmaniose, tá? E ela também é mais difícil de ser identificada, porque quando a gente fala em leishmaniose cutânea, a gente vê a lesão e ela é bem característica e ela é fácil de ser identificada. Agora, os sintomas da leishmaniose visceral, ele é um pouco mais complexo e ele pode ser confundido com sintomas de outras doenças, tá? Então, muitas vezes ela é fatal, porque ela atinge órgãos vitais. Bom, então por que eu estou falando de leishmaniose, tá? O Clóvis já deu uma introdução, né? Algum tempo atrás, nós tivemos no município um problema com alguns casos de leishmaniose. Né? Felizmente, no nosso município, foi lá nos Granatos, na comunidade dos Granatos. Só que, felizmente, no nosso município, nós tivemos apenas a ocorrência da leishmaniose cutânea, tá? Que é considerada uma forma mais branda da doença, né? Porém, se não tratada de maneira adequada, ela poderá ou poderia ter evoluído para uma forma mucocutânea, tá? É bem mais complexo do que essa abordagem que a gente está fazendo aqui. Então, dessa maneira, gente, quando eu tomei ciência, né, do primeiro caso, que foi uma pessoa até conhecida, eu entrei em contato com o secretário de saúde do município, né, de Rio Pomba, o Gilberto, para da possibilidade de coletar alguns dados, né, eu me interessei pelo caso, né, para fazer um levantamento epidemiológico, saber, entender o que poderia estar acontecendo, porque a gente nunca teve, pelo menos que eu saiba, né, algum caso de leishmaniose aqui em Rio Pomba, tá? E também eu fiquei preocupada com a possibilidade do surgimento de novos casos. Pode falar. E foi em 2018 isso, Juliana? Foi aproximadamente 2018 e passamos o ano inteiro investigando, 2019, né? Aí, assim que você ficou sabendo, você falou com o secretário de saúde, com o Gil, foi isso? Foi isso. Eu entrei em contato com ele para eu poder, para ver se eu conseguia também pegar alguns dados, né, junto com a secretaria, né? Então, eu tive uma conversa muito bacana, porque a gente teve a preocupação dessa doença ela circular na região. É uma doença de difícil tratamento, o tratamento ele pode ser fatal também, além da doença ser fatal, a gente tem o problema do tratamento que também pode ser fatal. Então, tem que ser feito de maneira adequada. Então, após essa conversa com o Gilberto, e a sinalização positiva, né, e entusiasmada dele,
eu entrei em contato com a minha orientadora, a doutora Elaine Coimbra, ela é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, e ela é pesquisadora com uma grande experiência na área, né, no assunto. Então, dessa maneira, nós montamos uma equipe, né, para definir as diretrizes, né, das ações que a gente poderia estar tomando aqui no município para poder minimizar os impactos e contornar essa doença, tá? Essa equipe, gente, a gente contou com o apoio de diversas pessoas, de diversas esferas, né? Nós contamos com o apoio, né, da UFJF, da Universidade de Alfenas, com o professor Marcos José Marques, que apoiou a gente na identificação da espécie do parasito, porque a leishmania, elas são mais de 20 espécies que podem causar doenças, né, ao homem. Né, com a GRS de Ubá, né, o Valmir estava sempre junto com a gente, a SRE de Juiz de Fora, o Adalberto e o Adilson, que vieram de maneira espontânea para poder fazer as armadilhas, né, identificar os insetos vetores. Bom, então, qual que foi o impacto que a gente causou dentro da atuação dos profissionais de saúde do município, né? Bom, a nossa equipe, ela traçou estratégias de controle de doença, né? A equipe, a Secretaria de Saúde, ela agiu muito bem, com muita atenção nesse pequeno surto, né? E a gente entrou apoiando, né? E no sentido de trazer informações do universo acadêmico, né, para a prática. Então, houve a capacitação de agentes de endemia para a realização de busca por pessoas sintomáticas, a gente estava sempre entrando em comunicação. Pode falar. Estou fazendo assim, a gente vai aprimorando, né? Eu cheguei à conclusão que tem que fazer igual aluno, levantar a mão, posso falar? Eu não paro de falar, né, gente? Não é isso não. É porque é só quando eu verificar que é alguma coisa assim que é legal para a gente poder falar também. Uhum. Como que foi feito esse treinamento? Você falou que teve que, no caso, treinar o pessoal. Como que foi feito isso? Não foi exatamente um treinamento, né? O que acontece? É porque muitas dúvidas são geradas, porque o pessoal precisava de fazer uma ronda, né, nas casas dos municípios para ver se existiam mais pessoas com essas lesões. Então, essas lesões, elas são bem características. Essas buscas, elas eram feitas sob a inspeção da enfermeira Etienne, ela que comandava o pessoal, e de vez em quando ela ficava com dúvida, ela mandava foto, olha, vê se isso aqui pode ser, se isso aqui está característico. Aí, se a gente achasse que estava parecido, né, com uma lesão de leishmaniose, eles encaminhavam esses pacientes para um consultório, né? Então, o nosso papel como pesquisadora nessa equipe foi estar sempre buscando informações, esclarecendo algumas dúvidas que surgiam, né, durante a atuação da equipe da Secretaria de Saúde em campo, né? Então, a gente estava sempre mantendo comunicação. E também, assim, existe uma preconização do Ministério da Saúde em como agir e, nesses casos, né, como fazer com as diretrizes para os profissionais de saúde agir. Então, a Secretaria de Saúde, ela segue essas diretrizes, né? Então, a gente entrou como um suporte de informações. Juliana, antes desse período, né, que 2018 você estava fazendo mestrado ainda ou não? Estava no doutorado já? Eu estava defendendo o mestrado. Eu tinha defendido, já tinha defendido, já tinha passado no doutorado, porque eu engatei. Pois é. E antes disso, nunca tinha aparecido um caso desse aqui? Não, nunca tinha aparecido?
Não que eu saiba, não que eu saiba. E assim, quando a gente faz a busca no DataSUS, que o SUS ele tem uma plataforma que você pode consultar o número de casos de todas as doenças. Por isso é importante você notificar as doenças, porque isso vai ficar armazenado para você consultar. Então, eu já fiz essa consulta e no município de Rio Pomba, até então, não havia nenhum caso notificado, tá? Então, o que eu saiba, e que ninguém também, ninguém nunca ouviu falar, né? Então, eu acredito que não tenha aparecido. Entendi. E no caso aqui dos tópicos que a gente foi anotando, você partiu para palestras, para visitas, diagnóstico, como é que foi feito esse trabalho? Então, durante a busca ativa, né, por pessoas sintomáticas, várias delas foram encaminhadas, né, para um consultório médico e este profissional médico ele encaminhou esse paciente para coleta da amostra, né, para fazer a biópsia. Então, nós, quando foi possível, a nossa equipe conseguiu, né, sob autorização do Comitê de Ética em Experimentação Humana da Universidade Federal de Juiz de Fora, nós entramos em contato com a clínica e conseguimos um fragmento dessa amostra, né? Não foi a gente que fez o diagnóstico era feito lá na clínica, mas foi possível, nós obtivemos um pedacinho, um fragmento dessa amostra e levamos para o laboratório para poder fazer a identificação da espécie, porque a gente saber com que espécie que a gente está lidando é muito importante para você traçar medidas de controles mais eficazes, né? Então, a gente fez palestras também, a partir daí a gente fez palestras, organizamos uma palestra aberta a todo mundo da comunidade, convidamos o pessoal da comunidade, nós levamos informação, né? Levamos cartilhas, fizemos uma palestra com bastante ilustração, né? Para passar um pouquinho sobre a informação do que era, porque assim, eles estavam tendo aquele contato, estava todo mundo assustado, porque hoje todo mundo tem acesso à internet, né? Então fala, o que é leishmaniose? Eles vão lá e buscam e vê aquelas fotos, né? Porque assim, realmente, quando você busca leishmaniose na internet, você vai ver fotos que são assim assustadoras, né? Então estava todo mundo assustado e então a gente buscou levar um pouco de informação da maneira de como se prevenir, também da maneira como controlar, né, o crescimento, né, a expansão da reprodução do inseto vetor, né? E no final a Secretaria de Saúde ela levou, pode perguntar. Acho que vai fazendo assim para não cortar. Tem a pergunta aqui do Paulo, ali na questão só para não fugir aqui, a consulta por cidade, quando ele pergunta aqui se aquela consulta é feita por cidade, como que é feito isso? Será que é no DataSUS? Ele está perguntando aqui sobre a consulta, ela é feita por cidade? Olha, eu acho que você pode consultar por cidade, né? Porque você vai abrir o site, ele vai ter vários filtros e você vai selecionando. Não vou falar que é um site que você consegue mexer de maneira simples. Ele não é simples para mexer, mas você pode fazer consulta por cidade, por microrregião, se eu não me engano, tá? Achei importante a pergunta dele, porque é importante para poder esclarecer o pessoal também. Não, é importante sim, tá? Não é um site assim que tem autoexplicativo, tá? Mas se você ficar mexendo lá, você vai descobrir várias coisas legais.
DataSUS Ah, ele mesmo. está falando, é o DataSUS mesmo. Então, beleza, pode continuar aí, desculpa te cortar. Não, tranquilo. Então, assim, em relação também ao trabalho, outra parte muito importante que foi realizada foi realizada com o apoio da Secretaria Regional de Saúde de Juiz de Fora, né? Então, os integrantes da SRE, como eu já disse, eles se dispuseram, né, a vir até a comunidade, trouxeram várias armadilhas. A prefeitura aqui de Rio Pombo ofereceu as pilhas, né, que não são poucas para essas armadilhas, né, e a gente foi lá na comunidade e montamos essas armadilhas em vários pontos, né, não só naquelas onde foram positivados esses casos. Então, montamos em outros pontos também, para tentar coletar, né, e identificar esses vetores, né, para saber quais são os tipos de vetores que a gente estava lidando, porque, assim, na literatura está descrito, tem a leishmaniose visceral, tem vetores que são mais específicos para a transmissão dela, enquanto que as outros tipos de leishmaniose, ela também tem vetores mais específicos. Então, a gente tinha que saber se a gente estava lidando com um perigo maior aqui. Beleza. Bom, após 2 dias de coleta, né, gente? Todo dia a gente ia na armadilha e todas as armadilhas estavam positivas. Todas as armadilhas, em todos os lugares, tinha a presença do inseto vetor, tá? Então, foi coletado para Belo Horizonte, porque lá que tem um laboratório especializado, e lá em Belo Horizonte, Belo Horizonte, eles conseguiram identificar, né? Foram 2 espécies diferentes encontradas na comunidade, e, gente, os insetos não foram encontrados só naqueles locais onde tinham pacientes positivados, ou seja, eles fazem parte do ambiente da comunidade, tá? Isso também chega a não ser uma surpresa, né? Então, dessa maneira, a Secretaria de Saúde ela pôde fazer a aplicação de inseticida adequada aos vetores, né? Em todas as residências da comunidade. Essa aplicação foi realizada no espaço peridoméstico, né, que em volta das casas, galinheiros, chiqueiros, currais, né, que são ambientes que proporcionam um ambiente adequado para multiplicação, né, para reprodução desses vetores, tá? E isso a gente não tira de trás da orelha, tá, gente? Isso aí é preconizado pelo Ministério da Saúde. Existe uma cartilha de como você vai atuar, né, para combater esse tipo de doença, tá? Bom, a biópsia, então, como a gente já passou por ela aí, ela identificou a espécie de Leishmania brasiliensis. Também não foi nenhuma novidade para a gente, visto que na literatura ela mostra, tá, que essa Leishmania ela está presente, tá, na maioria das regiões endêmicas aqui do nosso país, tá? Já falei da nossa reunião, né? Teve, desculpa a rouquidão, tá? Já falei da reunião que a gente teve com o pessoal da comunidade, né? Isso foi bastante importante, né? Até mesmo para levar um afago, né, para essa comunidade que estava todo mundo assustado com essa doença surgindo, tá? Então, felizmente, esse trabalho, né, ele foi só um surto, e que, ainda bem, né, felizmente, isso não se tornou uma epidemia, né, porque o nosso medo era isso se tornar uma epidemia, tá? Então, mas foi graças o seu trabalho foi fundamental para que isso não se espalhasse, né, Juliana? E é uma coisa assim que é importante dizer, foi um trabalho voluntário seu de extensão de curso, onde você entrou em contato com o secretário de saúde, e aí, logicamente... Olá, pessoal!
Uma boa noite a todos. Estamos aqui de volta para mais uma live. Hoje é feriado, né? E provavelmente muita gente utilizando a internet. Se por acaso acontecer de dar algum problema aí na transmissão, que for necessário a gente transferir a live para outro dia, não vai ter nenhum problema. A gente estava aqui testando, o sinal estava oscilando um pouco. Ontem fizemos um teste aqui também. Ontem o sinal estava bom, hoje está oscilando um pouco. Deve ser por conta mesmo do feriado, muita gente na internet. E queria agradecer muito aí a todos vocês, né? E dizer o seguinte: o motivo da gente ter convidado a Juliana hoje é exatamente para trazer esse olhar científico, não apenas sobre a pandemia, o Covid-19, mas também para poder falar sobre o trabalho dela, que ela desempenhou e que ainda desempenha em Rio Pomba, como extensão do doutorado dela, que é em relação à leishmaniose. E isso, quem vai poder explicar melhor é ela, que é um assunto que foge do nosso dia a dia. Eu até brinquei que estava sendo corajoso de poder chamar para falar de um tema que não é do meu dia a dia, mas que é a leishmaniose. Mas, de certa forma, a pandemia está afetando todos nós, e ela vai poder falar também sobre a pandemia. Então, esse olhar científico, ele é muito importante, a gente tem que buscar esse olhar. Então, sem maiores delongas, vamos passar aqui para a nossa convidada. Vou aqui abrir a tela para ela. Boa noite, Juliana. Boa noite, Clóvis. Boa noite todos e todas. Meu nome, então, é Juliana. Eu sou a Juliana Granato. Eu sou natural de Rio Pomba e vim falar um pouquinho do meu trabalho para vocês hoje. Minha família é toda daqui da cidade. Fui nascida e criada na zona rural de Rio Pomba. Eu sou formada em Ciências Biológicas pela UENG, a Universidade Estadual de Ubá, e atuei, né, minha experiência como professora, atuei em diversas escolas estaduais do município de Rio Pomba, bem como cursos técnicos da área de saúde também no município de Ubá. Trabalhei com cursos técnicos de enfermagem, farmácia, análises clínicas, né? Então, dessa maneira, eu gostei muito da área de saúde, eu sou bióloga, então eu resolvi aprofundar um pouco mais os conhecimentos, né? Ingressei no mestrado em Ciências Biológicas com ênfase em imunologia e doenças infectoparasitárias da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, no doutorado, eu continuo a mesma linha de pesquisa. Eu trabalho com quimioterapia de leishmanioses, né? Mas o que é quimioterapia de leishmanioses, né? Bom, a quimioterapia de leishmanioses, em outras palavras, né? A minha pesquisa consiste em buscar novas substâncias, né, para o tratamento das leishmanioses, né, já que os tratamentos disponíveis hoje em dia, eles possuem várias limitações, né, como alta toxicidade, o uso prolongado, o aparecimento de cepas, né, de leishmania resistente a esses tratamentos, e também o uso deles é parenteral, né? A nossa conhecida injeção, né? Então, a gente busca medicamentos para minimizar esses impactos na saúde do paciente, tá? Pessoal, eu gostaria de deixar claro aqui, se tiver alguma dúvida, né? Pode perguntar aí.
Se a gente tiver condições de responder, nós vamos responder. Nós não somos detentores do conhecimento. Então, o que eu não souber responder também, a gente vai buscar e depois deixar no comentário, né? Porque os comentários eles vão ficar aí, tá? Clóvis também, se quiser, pode interromper, tá? Fica à vontade para perguntar. Então, isso aí é até importante, eu estava até falando com a Juliana, é o seguinte, que tem um mês aproximadamente que eu estou fazendo live, e uma das coisas aqui que eu tenho, que é difícil a gente combinar, é às vezes a fala, né? Às vezes se eu cortar, eu peço desculpa, eu vou procurar apenas falar o mínimo necessário e deixar a pessoa que entende do assunto poder falar. É um assunto técnico, é um assunto voltado para a ciência, né? O mestrado e o doutorado na Universidade de Juiz de Fora permitem a você, né, Juliana, poder explanar não apenas sobre a leishmaniose, que é a sua área de atuação em Rio Pomba, que você vai poder falar mais aqui, mas também sobre a pandemia, né, que é um olhar científico que a gente está precisando. Então, aqui sobre a área de atuação, você tinha iniciado aqui. Especificamente, a gente vai deixar a parte da pandemia, gente, para ela poder explanar mais ao final. Especificamente sobre a leishmaniose, que palavra é essa? O que quer dizer a leishmaniose? Bom, gente, quem olha esse nome, né, leishmaniose, né, às vezes tem gente que lembra ainda, né, quando estudou isso lá no grupo, né, no ensino fundamental, no ensino médio, né, outras pessoas já não lembram, passou batido, né, e a leishmaniose é uma doença pouco conhecida, pouco divulgada, mas é uma doença que acomete milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, tá? É uma doença infecciosa, tá? Não contagiosa, ou seja, é uma doença que ela não é transmitida de pessoa para pessoa de forma direta. Então, ela é causada por um parasito que a gente chama de leishmania, tá? Bom, a leishmania é um parasito que, gente, ele não é uma bactéria e não é um vírus, não pode ser confundido, bactéria, vírus e leishmania, tá? A leishmania ela é um protozoário, tá? É um ser vivo muito pequenininho, tá? Que só pode ser visto com a ajuda de microscópio, tá? E esse protozoário, quando ele infecta uma pessoa, ele usa de abrigo a célula, o interior da célula dessa pessoa, tá? Ele é bem microscópio, bem menor do que a célula de um ser humano, tá? Então, já que a leishmaniose, ela não é transmitida de pessoa para pessoa de maneira direta, como que se dá a transmissão dessa doença, tá? Bom, a leishmaniose, ela é transmitida através da picada de um inseto, tá? Um inseto vetor, que a gente chama aqui, o nome popular dele é o mosquito palha, galinha, birigui, tá? Então, dependendo da localidade, ele vai ter um nome, tá? Isso é um nome genérico, tá? Então, assim como a dengue, gente, ela precisa da picada de um inseto para transmitir a doença de uma pessoa para outra, tá? Esse inseto, diferente do Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, né, o vetor da dengue, ele não se desenvolve em água parada, tá? O local para ele se desenvolver é a terra, tá? Uma terra rica em matéria orgânica, né? E por isso o controle da leishmaniose ele se torna uma coisa muito complexa, tá? Bom, e como que a situação da leishmaniose? Porque a dengue causa dor de cabeça, pode ter dengue hemorrágica, né? Como que acontece os sintomas das leishmanioses? Como que essa doença se manifesta? Bom, a leishmaniose ela pode se manifestar de 3 formas diferentes, tá? A leishmaniose cutânea, tá? Que é o surgimento de lesões no local da picada do inseto vetor, tá? Umas feridinhas, elas vão passando o tempo, essas feridas, essas lesões, elas vão aumentando, tá? Elas são circulares, semelhantes à cratera da Lua. Tem também a leishmaniose mucocutânea, tá?
nesse caso, as lesões, elas acometem a região nasal e o palato mole, que é o céu da boca, que a gente conhece como o céu da boca, tá? Essas lesões, gente, são graves, tá? Porque elas podem desfigurar uma pessoa, porque as lesões, elas podem evoluir de tal forma que você perde a anatomia do seu nariz, por exemplo, você perde o palato mole, tá? E isso pode acarretar vários problemas secundários, tá? Tendo em vista que a gente aqui tem uma barreira imunológica, né? Um filtro para o ar que a gente respira, tá? Juliana, Pode perguntar. só fazer um parênteses aqui. Parece que quando ela chega ali na fase, aquela visceral, ela chega a 95% das vezes, ela é fatal. É isso mesmo? Sim, eu já ia chegar na leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral, nesse caso, gente, não há aparecimento de lesão no tecido cutâneo, no tecido da pele, tá? Então, as lesões, nesse caso, elas acontecem nos órgãos internos, o baço, o fígado, a medula óssea. Então, já que compromete a gente tem também comprometimento da produção daquelas células do sangue, as células do sistema imune, né? Que são as nossas células de defesa. Essa doença, gente, é a forma mais grave e de mais difícil controle, tá? De mais difícil tratamento da leishmaniose, tá? E ela também é mais difícil de ser identificada, porque quando a gente fala em leishmaniose cutânea, a gente vê a lesão e ela é bem característica e ela é fácil de ser identificada. Agora, os sintomas da leishmaniose visceral, ele é um pouco mais complexo e ele pode ser confundido com sintomas de outras doenças, tá? Então, muitas vezes ela é fatal, porque ela atinge órgãos vitais. Bom, então por que eu estou falando de leishmaniose, tá? O Clóvis já deu uma introdução, né? Algum tempo atrás, nós tivemos no município um problema com alguns casos de leishmaniose. Né? Felizmente, no nosso município, foi lá nos Granatos, na comunidade dos Granatos. Só que, felizmente, no nosso município, nós tivemos apenas a ocorrência da leishmaniose cutânea, tá? Que é considerada uma forma mais branda da doença, né? Porém, se não tratada de maneira adequada, ela poderá ou poderia ter evoluído para uma forma mucocutânea, tá? É bem mais complexo do que essa abordagem que a gente está fazendo aqui. Então, dessa maneira, gente, quando eu tomei ciência, né, do primeiro caso, que foi uma pessoa até conhecida, eu entrei em contato com o secretário de saúde do município, né, de Rio Pomba, o Gilberto, da possibilidade de coletar alguns dados, né, eu me interessei pelo caso, né, para fazer um levantamento epidemiológico, saber, entender o que poderia estar acontecendo, porque a gente nunca teve, pelo menos que eu saiba, né, algum caso de leishmaniose aqui em Rio Pomba, tá? E também eu fiquei preocupada com a possibilidade do surgimento de novos casos. Pode falar. E foi em 2018 isso, Juliana? Foi 2018 e passamos o ano inteiro investigando, 2019, né? Assim que você ficou sabendo, você falou com o secretário de saúde, com o Gil, foi isso? Foi isso. Eu entrei em contato com ele para eu poder, para ver se eu conseguia também pegar alguns dados, né, junto com a secretaria, né? Então, eu tive uma conversa muito bacana, porque a gente teve a preocupação dessa doença ela circular na região. É uma doença de difícil tratamento. O tratamento ele pode ser fatal também. Além da doença ser fatal, a gente tem o problema do tratamento que também pode ser fatal. Então, tem que ser feito de maneira adequada. Então, após essa conversa com o Gilberto, e a sinalização positiva, né, e entusiasmada dele, eu entrei em contato com a minha orientadora, a doutora Elaine Coimbra, ela é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora,
e ela é pesquisadora com uma grande experiência na área, né, no assunto. Então, dessa maneira, nós montamos uma equipe para definir as diretrizes, né, das ações que a gente poderia estar tomando aqui no município para poder minimizar os impactos e contornar essa doença, tá? Essa equipe, gente, a gente contou com o apoio de diversas pessoas, de diversas esferas, né? Nós contamos com o apoio, né, da UFJF, da Universidade de Alfenas, com o professor Marcos José Marques, que apoiou a gente na identificação da espécie do parasito, porque a leishmania, elas são mais de 20 espécies que podem causar doenças, né, ao homem. Né, com a GRS de Ubá, né, o Valmir estava sempre junto com a gente, a SRE de Juiz de Fora, o Adalberto e o Adilson, que vieram de maneira espontânea para poder fazer as armadilhas, né, identificar os insetos vetores. Bom, e então qual que foi o impacto que a gente causou dentro da atuação dos profissionais de saúde do município, né? Bom, a nossa equipe, ela traçou estratégias de controle de doença, né? A equipe, a Secretaria de Saúde, ela agiu muito bem, com muita atenção nesse pequeno surto, né? E a gente entrou apoiando, né? E no sentido de trazer informações do universo acadêmico, né, para a prática. Então, houve a capacitação de agentes de endemia para a realização de busca por pessoas sintomáticas, a gente estava sempre entrando em comunicação. Pode falar. Estou fazendo assim, a gente vai aprimorando, né? Eu cheguei à conclusão que tem que fazer igual aluno, levantar a mão, posso falar. Eu não paro de falar, né, gente? Não é isso não. É porque é só quando eu verificar que é alguma coisa assim que é legal para a gente poder falar também. Uhum. Como que foi feito esse treinamento? Você falou que teve que, no caso, treinar o pessoal. Como que foi feito isso? Não foi exatamente um treinamento, né? O que acontece? É porque muitas dúvidas são geradas, porque o pessoal precisava de fazer uma ronda, né, nas casas dos municípios para ver se existiam mais pessoas com essas lesões. Então, essas lesões, elas são bem características. Essas buscas, elas eram feitas sob a inspeção da enfermeira Etienne, ela que comandava o pessoal, e de vez em quando ela ficava com dúvida, ela mandava foto, olha, vê se isso aqui pode ser, se isso aqui está característico. Aí, se a gente achasse que estava parecido, né, com uma lesão de leishmaniose, eles encaminhavam esses pacientes para um consultório, né? Então, o nosso papel como pesquisadora nessa equipe foi estar sempre buscando informações, esclarecendo algumas dúvidas que surgiam, né, durante a atuação da equipe da Secretaria de Saúde em campo, né? Então, a gente estava sempre mantendo comunicação. E também, assim, existe uma preconização do Ministério da Saúde em como agir e, nesses casos, né, como fazer as diretrizes para os profissionais de saúde agir. Então, a Secretaria de Saúde, ela segue essas diretrizes, né? Então, a gente entrou como um suporte de informações. Juliana, antes desse período, né, que em 2018 você estava fazendo mestrado ainda ou não? Estava no doutorado já? Eu estava defendendo o mestrado. Já tinha defendido, já tinha passado no doutorado. Porque eu engatei. Pois é. E antes disso, nunca tinha aparecido um caso desse aqui? Não, nunca tinha aparecido?
Não que eu saiba, não que eu saiba. E assim, quando a gente faz a busca no DataSUS, que o SUS ele tem uma plataforma que você pode consultar o número de casos de todas as doenças. Por isso é importante você notificar as doenças, porque isso vai ficar armazenado para você consultar. Então, eu já fiz essa consulta e no município de Rio Pomba, até então, não havia nenhum caso notificado, tá? Então, que eu saiba, e que ninguém também, ninguém nunca ouviu falar, né? Então, eu acredito que não tenha aparecido. Entendi. E no caso aqui dos tópicos que a gente foi anotando, você partiu para palestras, para visitas, diagnóstico, como é que foi feito esse trabalho? Então, durante a busca ativa, né, por pessoas sintomáticas, várias delas foram encaminhadas, né, para um consultório médico e este profissional médico ele encaminhou esse paciente para coleta da amostra, né, para fazer a biópsia. Então, nós, quando foi possível, a nossa equipe conseguiu, né, sob autorização do Comitê de Ética em Experimentação Humana da Universidade Federal de Juiz de Fora, nós entramos em contato com a clínica e conseguimos um fragmento dessa amostra, né? Não foi a gente que fez o diagnóstico era feito lá na clínica, mas foi possível, nós obtivemos um pedacinho, um fragmento dessa amostra e levamos para o laboratório para poder fazer a identificação da espécie, porque a gente saber com que espécie que a gente está lidando é muito importante para você traçar medidas de controles mais eficazes, né? Então, a gente fez palestras também, a partir daí a gente fez palestras, organizamos uma palestra aberta a todo mundo da comunidade, convidamos o pessoal da comunidade, nós levamos informação, né? Levamos cartilhas, fizemos uma palestra com bastante ilustração, né? Para passar um pouquinho sobre a informação do que era, porque assim, eles estavam tendo aquele contato, estava todo mundo assustado, porque hoje todo mundo tem acesso à internet, né? Então fala, o que é leishmaniose? Eles vão lá e buscam e vê aquelas fotos, né? Porque, assim, realmente, quando você busca leishmaniose na internet, você vai ver fotos que são, assim, assustadoras, né? Então estava todo mundo assustado e... Então, a gente buscou levar um pouco de informação da maneira de como se prevenir, também da maneira como controlar, né, o crescimento, né, a expansão da reprodução do inseto vetor, né? E, no final, a Secretaria de Saúde, ela levou... Pode perguntar. Acho que vai fazendo assim para não cortar. Tem a pergunta aqui do Paulo, ali na questão só para não fugir aqui, a consulta por cidade, quando ele pergunta aqui se aquela consulta é feita por cidade, como que é feito isso? Será que é no DataSUS? Ele está perguntando aqui sobre a consulta, ela é feita por cidade? Olha, eu acho que você pode consultar por cidade, né? Porque você vai abrir o site, ele vai ter vários filtros e você vai selecionando. Não vou falar que é um site que você consegue mexer de maneira simples. Ele não é simples para mexer, mas você pode fazer consulta por cidade, por micro-região, se eu não me engano, tá? Achei importante a pergunta dele, porque é importante para poder esclarecer o pessoal também. Não, é importante sim, tá? Não é um site assim que tem autoexplicativo, tá? Mas se você ficar mexendo lá, você vai descobrir várias coisas legais.
É o DataSUS Ah, ele mesmo. está falando, é o DataSUS mesmo. Beleza, pode continuar aí, desculpa te cortar. Não, tranquilo. Então, assim, em relação também ao trabalho, outra parte muito importante que foi realizada foi realizada com o apoio da Secretaria Regional de Saúde de Juiz de Fora, né? Então, os integrantes da SRE, como eu já disse, eles se dispuseram, né, a vir até a comunidade, trouxeram várias armadilhas. A prefeitura aqui de Rio Pombo ofereceu as pilhas, né, que não são poucas para essas armadilhas, né, e a gente foi lá na comunidade e montamos essas armadilhas em vários pontos, né, não só naquelas onde foram positivados esses casos. Então, montamos em outros pontos também, para tentar coletar, né, e identificar esses vetores, né, para saber quais são os tipos de vetores que a gente estava lidando, porque, assim, na literatura está descrito, tem a leishmaniose visceral, tem vetores que são mais específicos para a transmissão dela, enquanto que as outros tipos de leishmaniose, ela também tem vetores mais específicos. Então, a gente tinha que saber se a gente estava lidando com um perigo maior aqui. Beleza. Bom, após 2 dias de coleta, né, gente? Todo dia a gente ia na armadilha e todas as armadilhas estavam positivas. Todas as armadilhas, em todos os lugares, tinha a presença do inseto vetor, tá? Então, foi coletado para Belo Horizonte, porque lá que tem um laboratório especializado, e lá em Belo Horizonte, Belo Horizonte, eles conseguiram identificar, né? Foram 2 espécies diferentes encontradas na comunidade, e, gente, os insetos não foram encontrados só naqueles locais onde tinham pacientes positivados, ou seja, eles fazem parte do ambiente da comunidade, tá? Isso também chega a não ser uma surpresa, né? Então, dessa maneira, a Secretaria de Saúde ela pôde fazer a aplicação de inseticida adequada aos vetores, né? Em todas as residências da comunidade. Essa aplicação foi realizada no espaço peridoméstico, né, que em volta das casas, galinheiros, chiqueiros, currais, né, que são ambientes que proporcionam um ambiente adequado para multiplicação, né, para reprodução desses vetores, tá? E isso a gente não tira de trás da orelha, tá, gente? Isso aí é preconizado pelo Ministério da Saúde, existe uma cartilha de como você vai atuar, né, para combater esse tipo de doença, tá? Bom, a biópsia, então, como a gente já passou por ela aí, ela identificou a espécie de Leishmania brasiliensis. Também não foi nenhuma novidade para a gente, visto que na literatura ela mostra, tá, que essa Leishmania ela está presente, tá, na maioria das regiões endêmicas aqui do nosso país, tá? Já falei da nossa reunião, né? Teve, desculpa a rouquidão, tá? Já falei da reunião que a gente teve com o pessoal da comunidade, né? Isso foi bastante importante, né? Até mesmo para levar um afago, né, para essa comunidade que estava todo mundo assustado com essa doença surgindo, tá? Então, felizmente, esse trabalho, né, ele foi só um surto, e que, ainda bem, né, felizmente, isso não se tornou uma epidemia, né, porque o nosso medo era isso se tornar uma epidemia, tá? Então, mas foi graças o seu trabalho foi fundamental para que isso não se espalhasse, né, Juliana? E é uma coisa assim que é importante dizer, foi um trabalho voluntário seu de extensão de curso, onde você entrou em contato com o secretário de saúde, e aí
logicamente, méritos também para a Secretaria de Saúde, que Claro. aceitou a sua proposta de querer ajudar, mas isso, assim, chama muita atenção, o fato de ter sido um trabalho voluntário de uma pessoa que está se especializando e chegando a patamares altos de conhecimento científico, um doutorado, né? E quanto que isso serve de exemplo para outros profissionais, para outras pessoas que estiverem estudando, que estiverem se graduando, fazendo mestrado e doutorado, para que elas possam também ajudar a comunidade, ajudar as suas respectivas cidades. Isso eu achei muito importante, inclusive, a sua fala, exatamente para servir de exemplo para outras pessoas, né? Que se a situação da leishmaniose ela chegou mesmo a ser controlada, foi em função dessa parceria entre uma doutoranda e a Secretaria de Saúde. Então, que isso sirva de exemplo para que outras cidades também façam, desempenhem essa atividade, essa parceria. A Secretaria de Saúde teve uma ênfase muito grande nesse trabalho, porque se ela não tivesse uma boa vontade, né? Porque tudo também depende de boa vontade, né? Se poderia ter lidado de uma maneira mais simples, poderia também, às vezes, ter sumido os casos, né? Às vezes foi alguma coisa pontual, às vezes, ao que tudo indica, as medidas tomadas elas foram bem eficazes, né? Mas a Secretaria de Saúde agiu de maneira muito adequada, ela buscou ajuda quando precisou e quando se viu, né, em dúvida. Então, isso é muito legal e foi muito legal poder participar dessa experiência. Para mim, foi uma experiência muito legal poder, né, dar um retorno, né? Porque, assim, a gente é estudante de universidade pública, quem paga o nosso salário de pesquisador são os pagantes de impostos. Então, é uma maneira que a gente tem também de dar um retorno para a sociedade. Eu acho que isso é importante, né? Então, hoje em dia, principalmente nesse momento de pandemia, a gente também vê as universidades prestando vários outros tipos de serviço voluntário, né, para a comunidade. Eu acho que isso é importante. Eu acho que num país em desenvolvimento como o nosso, eu acho que é isso que vai que levanta a gente, né? Eu espero que isso possa inspirar mais pessoas. Com certeza. A gente está aqui já aproximando da metade da nossa live e a gente vai entrar ainda agora no assunto da pandemia, no assunto do Covid, mas a gente separou exatamente essa primeira metade da live para que a Juliana pudesse explicar essa situação da leishmaniose, que não é uma situação corriqueira, não é uma situação, é uma situação que realmente requer conhecimento científico aprofundado, e nosso reconhecimento à Juliana e parabéns à Secretaria de Saúde por ter também comprado essa ideia. Gostaria, Juliana, que você explicasse assim rapidamente qual que é a diferença entre surto, endemia, epidemia e pandemia, para a gente poder introduzir o assunto agora da Covid-19, já que você, no seu mestrado e doutorado, você trabalha também a questão da imunologia. Vamos falar então rapidamente, puxando um